Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Janela Cultural, nosso novo programa aqui na nossa casa. Sejam bem-vindos à nossa casa também. Estamos ainda em fase de testes, mas meio que já estamos encontrando um formato ideal para o nosso programa. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindas ao nosso Janela Cultural, direto da nossa casinha. Aqui a gente montou, improvisou um estúdio para a gente continuar esse trabalho que a gente está fazendo com muito amor, está gestando para vocês, que traga alguma coisa que vá fazer a diferença na vida de todos vocês que nos apoiam, que nos acompanham e que acreditam na proposta dessa página, desse programa, levar cultura, entretenimento, né, conhecimento, né, e alegria na vida de todos vocês. Então, assim, nós estamos nos acostumando com os novos equipamentos, os nossos, que nós estamos adquirindo aos poucos, para que fique melhor, né? Então, mudamos a câmera, mudamos a posição, estamos meio que montando um cenário, mas também a gente quer que fique bem tranquilo, bem simples com a nossa cara, cada vez mais, é, por questões de transmissão. Então, quanto ao formato, nós entramos no consenso, pegamos a opinião de alguns amigos que entendem da parte tecnológica, meu filho também, e a questão da transmissão. Nós vamos começar fazendo gravações. Nós vamos gravar o programa, até porque se dá algum problema a gente consegue editar, e nós vamos postar, né? Nós vamos postar no YouTube e postar o link na página Janela Cultural, para que vocês possam interagir, então, após, tá? Então, nós estamos adquirindo também um cabo mais para frente agora, para colocar direto no notebook para melhorar a conexão também. De repente, a gente tenta lá na frente uma transmissão ao vivo, mas, em princípio, o importante para nós é continuar com esse vínculo com vocês, tendo uma conversa informal sobre cultura, pesquisando, investigando e compartilhando saberes com vocês. Né? Toda quarta-feira, lembrando, será sempre toda Às quarta-feira, 20 horas. às 20 horas, aí que vai ser lançado, vai ser postado aí o programa. Que assuntos nós vamos tratar, então? É qualquer tipo de assunto dentro da área cultural que for interessante para nós e para a sociedade, né? Então, tem um assunto interessante que está acontecendo lá, um assunto relevante que está acontecendo lá na mídia, em termos de Rio Grande do Sul, país, aqui a Quarta Colônia, que atinge a nossa vida de alguma forma, nós podemos trocar ideias aqui com vocês, né? Trocar opiniões, né? E vamos construindo a identidade do nosso programa, né? Outra coisa, como agora é em casa, nós temos a liberdade de falar qualquer tipo de assunto, né? Então, se surgir um assunto na área da religião, da religiosidade, né, em si, cultural, religiosidade, ou da política, que for interessante, que for relevante e que não ofenda ninguém, principalmente porque uma coisa é opinião, outra coisa é ofensa, e nos últimos tempos as pessoas confundem bastante o que é opinião, o que é preconceito, né, o que ofende as pessoas, e quando ofende alguém não é opinião, Não é é um opinião, preconceito mas expresso, ela deixa de ser opinião e passa a ser uma uma ofensa. violência, né? Porque a gente violenta uma pessoa não só com tapas ou socos, mas com Também na palavras. fala. E às vezes muito mais na fala e nas atitudes do dia a dia do que com a agressividade, né, física, tá? Com a agressão física, tá? E então, para esse programa de hoje, nós vamos começar trazendo a pauta que eu vou colocar agora na tela. A arte transforma pessoas? É uma pergunta que nós começamos fazendo para vocês, para que vocês possam refletir. Então, a arte transforma as pessoas? Ou será que, que a arte ela funciona, ela serve só para enfeitar, só para adorno, só para entreter, né? Quando a arte passa de ser um entretenimento e ela transforma as pessoas, ela faz parte das nossas vidas, não é só uma coisa assim, ah, que bonito essa obra artística, mas ela vai além disso, ela tem papel social, ela dá emprego, né, dá trabalho para as pessoas, muitas pessoas vivem da arte.
A arte serve apenas para entreter ou ela pode transformar as pessoas? Então, essas questões que giram em torno da nossa pauta principal hoje, o papel da arte nas nossas vidas, tá? Então, o Cid pode falar também dos nossos patrocinadores, agradecer, né? Agradecer os nossos patrocinadores que continuaram conosco, acreditaram na nossa proposta. O escritório de advocacia do Elton Almeida, ali na Nossa Senhora do Calvário, 276. Depois, o presidente do Legislativo Municipal de Restinga Seca, o vereador Abel Oliveira, do Partido dos Trabalhadores. Depois, a Dani Pumes, da Dani Tranças. Todo tipo de trança que vocês quiserem, procurem o estúdio da Dani. Ela está muito bem situada no centro clínico, na frente do Hospital Municipal, aqui de Restinga Seca. Qualquer tipo de tranças étnicas que vocês quiserem fazer, a Dani está lá para fazer e faz muito bem. E também a Barbearia Machado, do Rafael Machado, ali na Júlia de Castilhos, 166, na frente da Praça Domingos Mostardeiro. De segunda a sexta e mais o sábado o dia inteiro, fazendo barba, cabelo, e também tem, se o pessoal quiser tomar alguma cervejinha, algum refri, também tem anexo ali para vender. Então agradecemos, tanto eu quanto o Sérgio, esses parceiros. E quem quiser também continuar, que quiser entrar e fazer parceria conosco, é só nos falar que a gente vai ter o maior prazer. Então, agradecemos grandemente esses parceiros que acreditaram na proposta que a gente tem de fazer uma coisa que agregue valor na vida das pessoas. Então, olhando para aquela câmera lá e não essa aqui, né? Para a gente está se acostumando ainda com os equipamentos, que a nossa imagem aparece aqui no Note, mas é só para a gente organizar a tecnologia para ver como é que está a luz. Isso. Vocês podem dar um retorno para nós ali na página. Olha, a luz está gritando um pouquinho, está muito forte. Tá forte. O áudio está bom, está estourando. Técnico. Mas assim, também a gente vai fazer de acordo com que a gente tem as possibilidades também, não é um estúdio oficial de televisão. E é um vídeo caseiro, né, gente? Amador, doméstico, então assim, vai ter os seus poréns. Nós vamos focar no conteúdo, né? Vamos encontrar uma forma de apresentar. Hoje mesmo eu não vou ainda tocar nenhum vídeo, eu vou focar mais fora a abertura, eu vou focar mais nas telas, que é o que está funcionando bem. Eu tenho feito testes, né? E no conteúdo mesmo, né? Então, para dividir as pautas, eu vou colocando as telas para que fique compreensível para vocês, que fique dinâmico, dê um pouco de vida também na apresentação, né? E a gente vai navegando sobre todos os temas que vocês quiserem, tiverem com, assim, ó, curiosidade, tiverem, assim, ó, uma ânsia de saber mais, mandem pra gente. Pode mandar na página mesmo. Pesquisar e vai expor para vocês aqui. E eu vou versar sobre tudo aquilo que eu li. Eu sempre tive vontade disso aí, porque eu tenho aquela máxima assim, conhecimento tem que ser dividido. Não tem graça nenhuma ter algum conhecimento e não compartilhar. Então, assim, ó, eu li muito. Hoje estou muito relaxado, mas li muito a minha vida inteira. E isso me agregou valor na minha vida. Além do meu ensino fundamental, do meu ensino médio muito bem feito, graças a Deus, eu fiz 6 meses de teologia que também agregou valor. Então, assim, ó, não que eu seja mais ninguém, mas a leitura liberta também, e conhecimento está nos livros. Então, assim, ó, tudo que eu li na minha vida inteira, nos meus 57 anos, eu vou dividir com vocês. Conhecimento universal, espiritualidade. Quando eu falo espiritualidade que a espiritualidade é um termo bonito. Religiosidade, religião parece que aprisiona, é só a minha religião. Espiritualidade, tu navega sobre todas. E eu fui muito eclético. Eu tenho uma crença, professo uma crença, mas sou muito eclético. Eu navego por todas elas. E não deixo de professar a minha. Não cai pedaço. Então, assim, ó, essa maneira bonita de conviver com os diferenças olhares, com as diferentes crenças, isso é tão bonito. E eu vou poder explanar sobre tudo que eu li, não é? E que divido com vocês esse conhecimento, que de alguma forma, em algum momento, vai servir para vocês, assim como serviu para mim. E até porque, assim, colocando desta forma a espiritualidade, como diz o Cid, ou religiosidade, tu vai passar como forma cultural. Não é assim, exatamente. Ó, venham para minha religião, de forma alguma. Não tem nenhum intento de ser proselitista. Proselitista o que é? É tentar convencer, trazer. Não, longe disso. Isso é dividir conhecimento. E conhecimento sempre é bem-vindo.
Então, nós podemos colocar também pesquisa sobre plantas, que nós gostamos também, Isso. todas as formas de arte, Tudo. né? A parte da política nós podemos criticar, dar opinião, quem não quer assistir, não assiste, Não é não me sente bem, obrigado. né? Mas E, a questão, assim, a política social, né? exato. Como vocês estavam acostumados que a gente pedia, continuem, só não mandem vídeo, mandem fotos do seu pet, da sua Isso, pode mandar planta, foto. da sua árvore, que tem do pátio de Daqui a vocês pouco dá lá. para mandar vídeo, que nós Depois, estamos quando a gente melhorando. arrumar realmente o equipamento, a gente daí volta a pedir vídeo. Mas, por enquanto, mandem fotos para a gente dividir aqui com o pessoal que está nos A assistindo, própria tá bom? receita dá para colocar. A Receita minha irmã mandou também, aquela tá vez, bom? pode mandar a receita escrita que eu monto aqui um quadro, um formato que fique atraente, que seja compreensivo, colorido e que Isso, dá para copiar. isso Quem aí. quiser eu mando aquele arquivo também, dá para fazer isso aí. Então, assim, é muito gostoso poder estar aqui na nossa casa. A gente está se sentindo muito à vontade, embora tenha esse desafio da tecnologia, mas também daqui a pouco a gente pode ir para um caminho mais para o lado do semelhante ao podcast, né, que não precisa mostrar vídeos, mas a gente estuda um conteúdo, desenvolve aquilo que a gente já tem em termos de conhecimento e compartilha com vocês e pode ficar uma coisa interessante É, também, né? isso a gente vai se descobrindo. É. O caminho se faz caminhando. Voltando aqui para a pauta da arte, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência como professor, tanto na escola quanto nos projetos, com crianças, jovens, adultos, terceira idade, que eu já tenho bastante experiência aqui em Restinga, o pessoal já conhece os trabalhos que eu fiz, os projetos que eu participei e participo, porque eu estou agora na Ângelo Bozeto novamente, trabalho que eu tive desde o início que eu cheguei aqui. Então eu trabalhei no União Faz a Vida, na Francisco Giuliani, a escola que eu estou voltando agora, com o Expressando Arte, que é da Ângelo Bozeto, né? E trabalhei no Mais Educação, em mais de uma escola, aqui em Santa Maria também. E vários projetos, né? Aqui na parte de tradicionalismo também, já também andei transitando. E o que eu quero entrar é o seguinte, a diferença da pessoa que consome arte e a que não consome. Aquela que desenvolve o potencial dentro da arte, não só para ser artista, porque quando a gente se forma quanto professor de licenciado em dança, por exemplo, não necessariamente eu tenho que formar um bailarino ou uma bailarina, mas é uma forma, uma área do conhecimento para que esta criança, esse adolescente ou esse adulto, ele possa entender o corpo dele de forma diferente, mais completa, né? Enquanto cidadão, enquanto ser pensante, crítico principalmente, né? Que possa interpretar a vida além do óbvio, além do frio, do duro, da dureza da O vida. racional. Então ele vai pensar de uma forma, o artista pensa de uma forma mais poética. E isso não é, poesia não é fugir da realidade, mas é dar um outro colorido para a vida. E quando acontece um problema, a gente tem uma forma mais tranquila de passar. Não é que tira os problemas, mas a gente tem uma interpretação Ameniza, da vida, abranda. uma interpretação mais tranquila da vida, com outras possibilidades. E ali a terceira idade, por exemplo, o trabalho social, desenvolve o cognitivo, né? Estimula todas as funcionalidades da pessoa, né? Além dela ter essa habilidade de trabalhar a mobilidade do corpo, a saúde do corpo, ela trabalha a mente, ela trabalha o social e o afetivo. E o afetivo. O afetivo, porque a gente não sabe como é que tá essa vida da pessoa lá na casa dela. Exatamente. Porque às vezes é muito sozinha, é muito solitária, existe uma discriminação com as pessoas que envelhecem como se não fossem mais úteis, e como nós já conversamos em outros programas, quando a gente trabalhava lá no Tribuna, e vamos retomar esse assunto porque ele é relevante, o Brasil está envelhecendo cada vez mais. É um país de velho. E as pessoas precisam valorizar o poder da maturidade, da experiência, porque nós aprendemos com a troca, né? Nós fizemos até um programa sobre isso, dessa conexão das gerações. E envelhecer não é pecado, gente. Pelo contrário, é mérito. Feliz é quem pode chegar lá. E a arte tem o potencial de construir essa conexão, de construir, de valorizar o que a gente tem para oferecer, né? E outra coisa que é interessante, que todos nós querendo ou não, nós consumimos arte. Até a pessoa que acha que a arte é um adereço, que é frescura,
Quando ela quer relaxar, ela liga uma música. Seja na Spotify, no streaming, seja na rádio, da mais simples, mais rural possível. Não é só o artista requintado lá que consome, né, uma pessoa que escuta Beethoven, sei lá, ou uma pessoa que escuta o Gaúcho da Fronteira. Tudo isso é arte. São artes diversas, não existe uma arte mais que a outra. Existe a multiplicidade das manifestações artísticas. Assim como nós somos diferentes uns dos outros, surgem artistas em todas as vertentes e cada vez está surgindo mais, né? Então, na época da pandemia, por exemplo, né, que nós vivemos... nós aqui do mundo real, na verdade, nós tivemos que continuar trabalhando, né? Não tinha como ficar em casa. Mas diminuiu um pouco essa coisa de estar na rua, de estar em contato, de andar com máscara, né? Então, muito alento da nossa vida foi a arte. Parte cultural, a arte. Foi a arte. Então, refúgio. As lives de todos os tipos, do sertanejo, do gaúcho, da Bahia, de tudo que é lugar, era o que nos dava um pouquinho do gosto da vida normal, porque foram tempos trevosos. Parece até que foi mentira, mas né, já passou tantos anos. Então, ali é o poder da arte também. E como eu estava comentando aquela hora, eu vivo da arte, né? Hoje em dia, ganha-pão é arte. Eu posso dizer que eu estou na arte, na educação e na saúde, né? Porque o Pilates também está na minha vida agora, graças a Deus, né? Então, eu, assim como várias pessoas em todo o país ou mundo, posso dizer, vivem da arte, é trabalho digno. E tem que estudar muito para trabalhar com arte. Não é assim só... Existe também aquele artista que não teve oportunidade, que tem o dom, mas a partir do dom tu pode lapidar numa universidade e sim ser um profissional da arte. É importantíssimo, porque eu me considero um professor antes da universidade e depois. Eu não posso dizer que é a mesma coisa, né? Eu entrei lá com o dom e com o trabalho autodidata que eu tinha, porque até um momento era só isso que era cobrado. Mas cada vez mais vai ser cobrado a formação, porque tem o curso acadêmico. Tem o curso de dança, então temos assim, ó, nós temos o curso de dança licenciatura, que é o meu, e temos o curso de dança bacharelado, que é o outro curso. Então a dança não é um curso só, né? E até agora está separado, são 2 setores diferentes da universidade. O que é a dança licenciatura? Quem é o profissional da dança licenciatura? O licenciado em dança, ele é professor, ele é artista, é pesquisador, então é o artista docente. Então, ele é artista e ele é professor. Até o 3º, 4º semestre, muitas das disciplinas são de educação física. Então, no mínimo metade do curso de educação física eu tenho. É junto. Então, quando eu fiz, era no CEFD, quem conhece a universidade. Grande parte ali, cinésio, anatomia lá na medicina, né? E o bacharelado ele fazia até o 3º semestre conosco e depois ia lá para o setor deles, porque é o artista, eles trabalham mais o artista, a performance, é outra área, né? Até na hora de escrever o TCC no final, o trabalho final do curso, o deles tem menos páginas. Então, isso aqui é o que eu estou dizendo, o quanto é diferente, né? Então, não basta saber dançar para dar aula de dança. Tem que saber para quem tu está dando aula. Onde tu está dando aula, né? Então, por exemplo, se eu vou dar aula na Francisco Giuliani, eu tenho um tipo de aluno, quer dizer, alguns tipos de alunos, porque dependendo da turma vai mudar a idade, o gênero, né? E aonde mora esse aluno, tudo isso vai mudar. Eu não posso levar uma aula formatada, eu vou descobrir, eu vou investigar a partir da realidade das turmas, né? E se eu vou dar uma aula, um projeto lá no CTG, ou lá no outro bairro, é outra aula, né? Então, para isso nós estudamos as práticas de educação e as didáticas, para entender como é que se dá aula. Então, o licenciado em dança, ele pode dar aula em academias, ele pode dar aula em estúdio de dança e ele pode dar aula na escola, é completo. O bacharelado, ele pode dar aula em projetos, mas ele não pode dar aula em escola, né? Então, isso é o curso de dança, para ver como trabalhar com arte não é tão simples assim. Precisa estudar história da arte,
no meu caso, história da dança, né? Estudar disciplinas na pedagogia, na psicologia. Tem várias disciplinas que eu não vou nem saber lembrar agora, tanta coisa que tem, né? Então, eu não posso dizer que esse profissional que eu sou hoje é o mesmo antes da Universidade Federal de Santa Maria. E depois eu fui fazer a capacitação para o Pilates e hoje faço educação física, bacharelado também, para complementar o meu trabalho com Pilates. Se você quer falar mais alguma coisa? Não. Vamos para a segunda tela. Aqui tem, deixa eu me lembrar aqui. Ah, tá. Sobre isso. Então aqui, ó, aqui tem a diversidade das artes que nós temos aqui no país e até no mundo, né? A cultura nos conecta. Então, quando nós vemos aqui, o que nós estamos enxergando? Ó? É uma bailarina, as máscaras do teatro, crianças ali brincando com pintura, as mulheres baianas dançando, um sanfoneiro, né? E depois uma baiana também ali. Ó. Então são formas de arte, isso se chama semiótica, uma construção de imagens e de significados. Então a arte está tão nas nossas vidas que se tu olhar uma imagem, tu já reconhece que tipo de arte, de onde vem. Então ela te conecta à tua região, à tua história. Ela constrói e escreve histórias do nosso país. Então, uma pergunta para nós irmos meio que finalizando para esse segundo programa. A arte transforma a comunidade? De que forma que ela transforma? Será que ela transforma ou ela serve só para entreter? Essa questão nós queremos deixar para vocês ir respondendo ali na página. Isso. Janela Cultural. Então, assim, pessoal, compartilhem o nosso conteúdo, ajudem a construir o programa. Isso. Vamos fazer Mandem juntos. tudo que vocês puderem, quiserem. Então, mandem fotos com um pet, com uma planta, né? E para encerrar também, eu vou lembrar, já que eu me propus a fazer essa parte, mas assim, ó, vamos por espiritualizada da programa, universalista, vamos dizer assim. Hoje uma pessoa me perguntou, querendo ou não, todo mundo sabe que eu tenho uma casa religiosa, de religiosidade, do atendimento fraterno, aquela coisa toda. Me abordou na rua e perguntou, Cid, por que será que eu observo assim, que eu olho a minha vida e observo a das outras pessoas e parece que para as outras pessoas dá tudo tão certo, para mim dá errado. Daí eu disse para ela o seguinte: primeiro, que atrás do sorriso de uma pessoa, tu não sabe como ela tá. A aparência não quer dizer nada. Que é a Principalmente grama do hoje, vizinho, né? em épocas de rede social, que é um mundo de fantasia e um mundo de mentira, que ali tá no Facebook, no Twitter, no Insta, tá todo mundo muito bem sempre. Isso é uma falsidade, porque não é a realidade, todos os nossos problemas. E eu disse para ela, tu não pode tomar isso como regra. E sobre esse questionamento dessa pessoa, eu vou contar uma lenda maravilhosa aí, entre das tantas histórias que eu li. Tem um guru indiano maravilhoso, que foi um dos últimos, dos últimos contemporâneos, que já é falecido, faleceu há pouco tempo, o Osho. Quem já ouviu falar sabe do que eu estou falando. Osho. Ele foi morto pela CIA, a Companhia de Inteligência Americana, envenenado por tálio, que é um metal pesado, e ele foi definhando aos poucos. Ele tem um livro maravilhoso chamado O Livro da Transformação. Eu aconselho quem quiser ler, que goste de ler, vai fazer a diferença na vida de vocês. É um livro maravilhoso, são 32 histórias, cada uma separada da outra. Então, tu pode, num dia, tu lê não tem sequência, cada capítulo é separado. São histórias, assim, praticamente lendas orientais, porque o Osho era indiano, era do Oriente. Mas tem algumas do panteão judaico-cristão, acho que umas 3, eu acho 4, o resto são todas lendas orientais. E tem essa que vai explicar essa questão do sofrimento. Na Índia clássica antiga tinha um grande rei e ele chamou seu maior sábio e pediu, mostrou um anel para o sábio, estampou o anel e disse: escreva em um papel bem pequeno uma mensagem para mim guardar aqui dentro desse anel no momento de maior provação. O sábio pegou prontamente, escreveu bem miudinho no papel, dobrou, pronto, majestade, pode guardar. O rei guardou ali. Passou-se um tempo,
o rei o reinado desse rei entrou em perigo, tribos rivais invadiram esse palácio e o rei se viu obrigado a fugir. Pegou o cavalo e saiu correndo, fugindo, acabou caindo num mato, numa floresta densa, e nisso ele lembrou do que ele pediu para o sábio, ele abriu e estava escrito: isso também vai passar. Tapou, pegou o cavalo, saiu correndo mato adentro, floresta adentro, encontrou mais uma parte do seu exército. Voltou novamente, recuperou a cidade, triunfante, venceu os inimigos, tudo voltou ao normal. Tudo correndo normal novamente no reino. Um dia ele vai passando pelo sábio, o sábio chama ele. E ele perguntou: o que tu deseja? Ele: majestade, só quero uma coisa, que o senhor abra o seu anel. E ele disse: por quê? Abra novamente. Ele abriu: mas eu sei que tem dentro, mas abre e leia. Daí o rei abriu novamente. Isso também vai passar. Daí ele disse, o sábio: a moral da lenda é essa. Isso também vai passar. Então, todo o mal, toda a desgraça, toda a adversidade não é para sempre, e toda alegria também vai passar, são momentos. Então, se tu tá alegre, aproveita imensamente essa alegria, beba dessa fonte com quem tu tá, vivendo esse momento de felicidade. Se porventura tu estás triste, passando algum problema, seja ele qual for, que não seja a morte, que esse é o caminho de todo mundo, não tem, é o fim de todos nós, então para isso não há remédio, né? Saiba que isso um dia vai terminar. Nada é para sempre. Então, com essa mensagem, com essa lenda do Osho, que é um guru que eu tenho como fonte de cabeceira, eu me despeço. Vou fazer uma conexão que é muito parecida, porque assim tem uma coisa interessante, que quando a verdade é uma coisa real mesmo, ela muda de religião, mas ela tem quase que uma tradução dos mesmos valores, né? E essa questão, por exemplo, na doutrina é que a felicidade completa não é deste mundo. Então, nós temos dias tristes e dias felizes, são as fases, né? Exato. Então, e a questão que eu lembrei daquela velha máxima a grama do vizinho é mais bonita, mas na verdade tu não conhece a vida dele. Né? Nem se fala na questão que dá uma pauta inteira das redes sociais, todo mundo está sorrindo e feliz, né? E ali é uma mentira. Claro que ninguém vai postar uma coisa desagradável, até postam, né? Mas não se deve. Esse mundo de fantasia colorido não existe. Não existe, tudo está bem. Vai ter um dia que eu vou acordar de mau humor. É da vida. O que a gente precisa é aprender a sair desses momentos. Exato, não ficar, né? Porque daí é que surge a depressão. Os momentos de tristeza existem, né? Então, mas nós precisamos aprender a sair deles. Finalizamos com essa parte mais de espiritualidade, mais abrangente. Então, assim, ó, fiquem todos muito bem. Não, mas ainda tem um pouquinho, gente, calma. Mas vamos agradecer falar dos patrocinadores. Os patrocinadores nossos, mais uma vez. O Rafael Machado, da Barbearia Machado. O vereador Abel Oliveira. O escritório de advocacia do Elton Almeida. Só um pouquinho, Cícero. Aí, devagar, que agora eu vou mostrando, tu vai falando. Ó, A Dani Tranço, no estúdio Dani Tranços, porque fazer cabeça, fazer cabelo é identidade cultural, é empoderamento. O escritório de advocacia do Elton Almeida, nosso grande amigo. E volta de novo, tem que achar aí. Aqui. Tá, já falei do Elton. Agora o Abel, e finalizando. Isso aí, eu acho que o papel recuperou aí. Deixa eu ver aqui se eu recuperei. Tem que dar um erro. Aí. Esses são os nossos apoiadores, patrocinadores, e deixamos aberto. Se vocês que vão nos assistir estejam assim, ó, acreditando nessa proposta e enxergando algum valor, se quiserem, vai ser um prazer e a gente agradece muito. Então, muito obrigado mais uma vez. Saravá, Namastê, Axé, Evoé. Evoé é um cumprimento do teatro. E esperamos, né, Sérgio? Eu vou falar da sala aqui um pouquinho, ó, a tela da sala. Semana que vem. Para os avisos aqui, então. Dança Fitness, 19 horas. Aulas particulares e o Pilates por agendamento. Pelo telefone 55 99650 8128.
55996508128. É o telefone para agendar, então, ou para entrar em contato comigo sobre a dança e sobre o Pilates. A dança fitness é horário fixo, então 19 horas, terças e quintas. Cuidado para não bater. E o agendamento, então, da dança e do Pilates. Tá? Aí depois, o que eu tenho mais para mostrar aqui? É o final, a tela final aqui, então, uma tela de a gratidão para vocês. É os endereços para seguir no YouTube, tá? Que é Sérgio Pinheiro Sim, é o endereço de e-mail, mas pode procurar por Janela Cultural também. E no Facebook é a página Janela Cultural. Curta, compartilhe. E essa tela vai ser sempre o final, gente. A gente achou tão bonito isso aqui e dividir com vocês essa tela aí, que é o que a gente tem que se regar todos os dias. Num mundo de tanta tristeza, de tanta aprovação, aqueles itens ali do alto, da gente se regar e tentar nutrir aquelas qualidades é o que vale, tá bom? Então, gratidão para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa nosso segundo programa. Tudo está em fase de teste, mas eu acredito que saiu mais ou menos. Né? Gratidão. Até a próxima quarta-feira, às 20 horas. Quarta, tá? Muito obrigado.